Paz e graça para você ligado nessa programação especial. Hoje é o dia esperado por muita gente, porque é o dia do debate especial em formato diferente, perguntas, respostas, com tempo para responder e tal, na medida em que você vai poder tirar suas dúvidas a respeito de um assunto que incomoda e incomoda bastante muita gente. Afinal de contas, a igreja, o grupo de salvos pelo sangue do Senhor Jesus, que está aguardando a volta do Cordeiro, ela vai ou não passar pela grande tribulação? Boa parte dos cristãos brasileiros acredita que o arrebatamento da igreja vem antes da grande tribulação. Por sinal, é o evento que marca o início da grande tribulação. A igreja sobe com Jesus para as bodas do Cordeiro e aqui embaixo o anticristo aparece e faz a festa, literalmente falando, a festa do capeta, né? Até a volta de Jesus, que põe fim a essa festa e inaugura o reino milenar. Muitas vezes nós temos discutido aqui a natureza do milênio. Hoje não. Hoje nós vamos discutir a grande tribulação em relação aos salvos. Aos salvos que não se converteram durante a grande tribulação, porque aí seria muita moleza, né? Lógico, se converte durante a grande tribulação é porque está lá. Mas os salvos que tenham sido alcançados pela graça antes da grande tribulação, eles realmente serão arrebatados antes da manifestação do anticristo e do início da grande tribulação, como quer a maioria, ou pelo menos em parte, isto é, durante algum tempo permanecerão nesse mundo, tendo de se haver com o anticristo, sendo perseguidos e tudo mais, até que volte Jesus ou arrebate essa igreja antes do final da grande tribulação. Na sua opinião, qual será, o que será que vai acontecer? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Aproveite para tirar suas dúvidas, porque não é todo dia que a gente tem dois especialistas tão feras e tão crentes no Senhor Jesus para tratar desse assunto. Está no ar? Ou vejam só. Olá! É com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos iniciando essa edição especial do programa Vejam Só. Entre no site www.vejamsó.com.br e vote na enquete, porque a Agrade tem um presente para você. Nós vamos sortear entre todo mundo que votar na enquete hoje. Vai ser no final da edição desse programa. Muito bem. Você está curioso para saber quem são os nossos convidados? Hoje, conosco, o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Pastor Éder William, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor Éber, pastor Carlos, que está conosco também no debate, prezados telespectadores, internautas, é um prazer retornar aqui no programa Vejam Só. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Pastor Éber, eu sou um copastor, pastor auxiliar, e a nossa igreja, Assembleia de Deus de Madureira, é presidida pelo nosso líder, pastor Deiró de Andrade, na Avenida Mateu Bem, 263, em São Mateus, Zona Leste. Muito obrigado pela presença do irmão aqui, mais uma vez, né? Também voltando ao programa, o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Paz e graça, pastor Vailate, tudo bem? Tudo bem, pastor Éber, paz e graça também, pastor Éder. É muito bom aqui poder, estar junto com o irmão, falando sobre esses assuntos que o Éber não gosta nem um pouco, que envolvem escatologia e que, com certeza, os nossos queridos telespectadores também devem ficar um tanto quanto intrigados com este assunto, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Onde é que fica a Igreja Evangélica Jaboque? Fica na Vila Alpina, Zona Leste de São Paulo, na Rua Doutor Vicente Jacaglini, 834. Muito agradecido pela presença do senhor. Muito obrigado, pastor. Você aí de casa, vota na enquete e se habilita aos prêmios que a gente vai sortear aqui. A enquete de hoje primeiro, você entra no site, né? www.vejamsó.com.br, vota na enquete que diz. Segundo as Escrituras, os salvos passarão pela grande tribulação, mesmo que seja em parte, porque tem gente, que nem eu, que acha que o arrebatamento é lá no meio da grande tribulação, né? Então, passa pela tribulação, não toda, mas em parte. Tem gente que acha que não passa pela tribulação coisa nenhuma, porque para passar para a tribulação é coisa de ímpio ou de judeu não convertido. Então, Jesus vai nos tirar daqui antes. Tá? Essa é a pergunta, tá?
segundo as Escrituras, os salvos passarão pela grande tribulação? Sim, passarão. Por quê? Jesus falou que... Não sei o que ele falou. Não passarão. Ele vem antes. Jesus vem antes e nós vamos comer bolo das bodas do Cordeiro lá no céu. Não tem nada que ficar conhecendo o anticristo, não. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. E a terceira resposta é não sei, que é a minha, aliás. Hoje não é, não. Eu sei que a gente vai ter que se haver com o anticristo. Mas eu posso mudar de opinião, dependendo dos argumentos aqui dos meus dois convidados. É a primeira vez que o Vejam Só vai pôr em pauta, neste formato de debate, com perguntas e respostas, esse tema do arrebatamento e a tribulação. Carlos Augusto Vailate, o senhor é ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Sempre que o senhor vem ao programa, o senhor arranja polêmica. Meu Deus do céu. Qual é a posição que o senhor vai defender hoje? A minha posição, Heber e telespectadores, é que haverá a tribulação. Após esta tribulação, a igreja, antes de tudo, ela participará ou parcialmente ou totalmente desta tribulação. Depois disso, Jesus, ele vem e em seguida inaugura o milênio. Essa é, em linhas bem gerais, a posição que irei defender, chamada classicamente na escatologia de posição pós-tribulacionista, ou seja, a igreja passa pela tribulação. Ela não sobe antes? Em hipótese alguma. Por falar em tribulação... Sim. O senhor foi vítima de uma situação desagradável, a gente quer alertar os telespectadores. O que aconteceu? Sim. Obrigado pela oportunidade, viu, Heber? Pode falar. O que ocorre? Eu recebi uma ligação de um irmão em Cristo. Eu vou manter o nome dele, os dados em sigilo, porque ele quis que tratasse de uma forma confidencial. Mas existem pessoas, ou existe uma pessoa especificamente, que inclusive usa um sotaque italiano, e esta pessoa está se fazendo passar por mim em algumas regiões do Brasil, ligando para irmãos, ou para igrejas, ou para determinadas entidades eclesiásticas ou para-eclesiásticas, solicitando dinheiro, alegando que enviou um missionário para uma determinada região e dando o número de uma agência e conta para que as pessoas, ali de boa fé, ou ingenuamente, venham depositar. Então eu quero deixar bem claro para todo o Brasil, para todos os rincões deste país onde a RIT é assistida, que eu nunca liguei para ninguém pedindo dinheiro em hipótese alguma, não faço e jamais farei tal tipo de situação. É algum tipo de estelionatário que está se valendo do meu nome, e eu quero deixar bem claro para todos os telespectadores, para todo o Brasil, que eu nunca fiz, não faço e jamais farei tal tipo de ação, porque eu sou crente em Jesus. Isso não é da minha índole, do meu caráter. Então, se alguém receber algum tipo de telefonema solicitando depósito em conta, dinheiro para alguma ajuda assistencial, não fui eu, Carlos Augusto Vailate, o próprio, que fiz esta ligação. Por favor, desconsiderem tal tipo de solicitação. Muito bem. Outra coisa, se essa moda pega, né? Sim, pastor. Então, o que você avisar, faz? Você que é telespectador do Vejam Só, alguém ligou em nome dizendo que foi um dos convidados e tal. Sim. Vai para o site do Vejam Só, lá você tem o contato de todos os convidados. Você telefonaria para o pastor Vailate. Pastor, ligaram aqui e tal, foi o senhor mesmo, foi sua organização? Pronto, morreu. Exato. Tem o e-mail deles. Exato. Então, desconfie, tá? Exato. Desconfie, porque, meu pai do céu. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado, pastor Vailate. Pastor Éder William, o senhor é ministro da Igreja Assembleia de Deus Madureira. O senhor vai defender qual posição? Reverendo Weber, nesse debate eu estarei defendendo o posicionamento bíblico pré-tribulacionista, isto é, a vinda de Jesus em duas fases. A primeira invisível, chamada o arrebatamento da igreja. E a segunda fase, no final da grande tribulação, quando Jesus voltará com a igreja de forma visível. Portanto, nós vamos defender aqui o posicionamento bíblico que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Muito bem. Então o senhor é dispensacionalista? Dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Nunca conheci um dispensacionalista que não fosse pré-milenista e pré-tribulacionista.
eles divergem em várias coisas. Existem algumas divergências. Mas nunca em relação ao milênio, nem ao arrebatamento. Uma coisa nós concordamos, viu, Weber? Porque eu também sou pré-milenista, mas pós-tribulacionista. E não dispensacionalista, obviamente. Muito bem. Já que os territórios estão demarcados, até com uma certa antecedência, eu vou mudar um pouquinho o roteiro e vamos pôr a matéria de abertura agora. Tá bom? Vamos lá. Das maiores polêmicas envolvendo as profecias sobre o fim dos tempos é o que se diz respeito à volta de Jesus e, por consequência, o arrebatamento de todos os que receberam Jesus como Salvador. Os que creem no arrebatamento antes da tribulação argumentam que Jesus voltará em segredo para levar todos os cristãos salvos deste mundo para o céu. No centro da doutrina pré-tribulação estão várias passagens que comparam a segunda vinda de Jesus a um ladrão à noite, e também as suposições que o seu retorno e o arrebatamento são dois acontecimentos distintos. Com relação à sua volta, Jesus disse aos discípulos: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis." Estas não são as únicas passagens bíblicas relacionadas à pré-tribulação. Existem ainda muitas outras. Já este verso bíblico serve de esteio para a teoria do arrebatamento depois da tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Vejam Só de hoje debate: os salvos passarão pela grande tribulação ou serão arrebatados antes dela? E esse debate obedece a um formato diferente. Aquele que a gente tem mantido às terças-feiras, né? Um debate especial, onde eu tenho um representante do pré-tribulacionismo, que no caso é o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, e um representante do pós-tribulacionismo, que é o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. O que eles vão fazer? Um vai fazer perguntas para o outro e as respostas serão dadas em, no máximo, 3 minutos. E dadas as respostas, o interrogador fará um comentário da resposta com mais 3 minutos. E aí muda de lado. Por meio das perguntas e respostas, você aí de casa vai ouvindo os argumentos de um lado e de outro, e ao final do programa você tem um material bastante consolidado, né, para tirar sua própria conclusão a respeito de quando se dará o arrebatamento. Antes da tribulação, no meio dela ou depois dela, no fim, né, quando Jesus voltar. Aproveita. Não é todo dia que você tem a oportunidade de ter um exercício tão bem preparado como o que o pastor Éder William e o pastor Carlos Vailate fizeram para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós queremos mandar um presente para você. Então entre no site www.vejamsó.com.br, o site do programa, vote na enquete. A enquete de hoje diz assim: segundo as Escrituras,
Os salvos passarão pela grande tribulação? Sim, vão passar, nem que seja uma parte, mas vão passar. Ou não, nós vamos ser arrebatados antes, ou não sei. Votou na enquete e você está habilitado para os presentes que nós vamos sortear aqui no final dessa edição e também no final da semana. Por isso, não deixe de votar. Hoje o programa é um formato diferente, um formato de perguntas e respostas. E quem vai começar fazendo a pergunta será o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pode perguntar, pastor Éder. Pastor Carlos, no entendimento do senhor, a igreja, ela passará pela grande tribulação, sendo que a grande tribulação é um período escatológico destinado para o povo judeu? 3 minutos para a resposta, pastor Vailate. Ok. Pastor Éder e telespectadores, quando nós falamos sobre a questão da tribulação, nós temos que entender o seguinte: no ponto de vista pós-tribulacionista, a tribulação e a ira de Deus são duas coisas distintas. A ira de Deus, ela vem, na verdade, sobre os ímpios, de uma forma geral, e a tribulação, ela vem apenas sobre os crentes. Quando nós analisamos a palavra grega tlipsis, que é a palavra normalmente usada nas Escrituras para tribulação e aflição, em vários contextos, ela é empregada quando se refere a um momento de provação para se referir aos cristãos. Então, quando nós falamos sobre esse contexto, nós entendemos que a igreja passará pela tribulação, porque esse é um tipo de situação que é recorrente durante toda a história da igreja. Aliás, aproveitando a pergunta do pastor Éder, eu diria que a igreja vai passar pela tribulação pelo menos por 4 motivos. Vamos ver se eu terei tempo para passá-los aqui. Primeiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque passar por tribulações sempre foi uma experiência normal dos cristãos do período bíblico. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo e Barnabé, eles dizem lá que importa que por muitas tribulações passemos nós cristãos, né, para que cheguemos ao reino dos céus. Quando nós vamos para Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações porque a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Quando vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 9, João se identifica com os seus conservos ali de Apocalipse como vosso irmão e companheiro de tribulação. E Paulo, ele diz aos Tessalonicenses que ninguém se comova por essas tribulações, sabendo que para isso fomos ordenados. 1 Tessalonicenses 3:3. Além disso, eu acredito que a igreja passará pela tribulação porque, de acordo com a história universal, este sempre foi, ou esta também sempre foi, a experiência normal da igreja. A igreja, desde o seu surgimento, ela experimentou grandes tribulações com imperadores romanos, com os próprios judeus, com muçulmanos, com vários outros grupos, né? De maneira que, por exemplo, hoje estima-se um cientista em geopolítica, por exemplo, ele diz que estima-se hoje que existam cerca de 100 a 150 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E maior tribulação que essa não existe. Terceiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação dos fins dos tempos, porque alguns textos bíblicos, tais como Mateus 24, versos 29 a 33, 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, 1 João capítulo 2, versos 18 e 22, capítulo 4, verso 13, Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 10, também diz isso. E por fim, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque esta era a crença normal também das pessoas que pertenciam ao período dos pais da igreja. Eu vou parar aqui para não estourar o tempo. Tá bom, depois a gente aprofunda. Faltam argumentos para dizer porque a igreja passará pela grande tribulação. Esse é o propósito do programa. Amém. Pastor Éder William, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Vailate. Prezados telespectadores e internautas, os comentários citados pelo nobre pastor Carlos, diante dos pressupostos do pós-tribulacionismo, estão caracterizados em tribulações que ocorreram no decurso da história. Entretanto, o tema do debate fala não de tribulação, fala de uma grande tribulação. Você que tem a sua Bíblia, pegue agora em Mateus capítulo 24 e versículo 21. A Bíblia diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais.
Portanto, os exemplos comentados pelo nobre pastor, que são as bases do pressuposto pós-tribulacionista, não estão em harmonia com as Escrituras, porque a Escritura afirma em Mateus 24, 21, que a grande tribulação será um acontecimento ímpar, singular. O texto bíblico foi dito por nosso Senhor Jesus. Ele disse que nunca ocorreu e nunca haverá. Portanto, a grande tribulação é um evento escatológico sem proporções em todo o decurso da face da terra e da história da raça humana. A pergunta que eu tinha feito foi sobre por que os judeus, porque a igreja não passará pela grande tribulação, porque este período tribulacional, escatológico da grande tribulação, é destinado aos judeus. Quando o Senhor Deus ele fala através do livro do profeta Daniel, capítulo 9, você que tem a sua Bíblia, abra em Daniel 9, versículo 24. A Bíblia diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus manda essa mensagem através de Gabriel, e o anjo entrega esta palavra profética escatológica para Daniel, e o povo de Daniel é o povo judeu. As 70 semanas escatológicas de Daniel são semanas escatológicas que apontam para períodos proféticos. E a última semana, que é a 70ª, é justamente o período da grande tribulação. Portanto, nós podemos afirmar aos prezados telespectadores e internautas, com base nas Escrituras, que o período da grande tribulação está destinado para o povo judeu. Partindo deste fundamento bíblico, nós podemos afirmar categoricamente que a igreja ela não passará pela grande tribulação, porque esse período é para exclusividade do povo judeu e daqueles que não forem arrebatados quando da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor. Bem, agora é a vez do pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, fazer a sua primeira pergunta ao pastor Éder William. Pastor Éder, como o pré-tribulacionismo concilia 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, que é um texto que fala sobre uma vinda de Jesus iminente segundo o pré-tribulacionismo, como ele concilia esse texto com 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, que fala sobre uma vinda de Jesus que não é iminente, uma vez que esta vinda ela é claramente precedida pela manifestação do anticristo. Esses textos são contraditórios? Não são? Como que o pré-tribulacionismo, na pessoa do Senhor hoje, como representante desta visão, concilia 1 Tessalonicenses 4 com 2 Tessalonicenses 2? 3 minutos, pastor. Prezados irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é o texto que trata sobre o arrebatamento da igreja. E no entendimento pré-tribulacionista, a vinda de Jesus, ela é caracterizada por 2 fases, a saber, primeira fase, o arrebatamento da igreja. Portanto, o texto e o contexto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14, está falando sobre a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E o arrebatamento está caracterizado no capítulo 4 e no versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Meu prezado, esse texto de Tessalonicenses, primeira carta, o pano de fundo está falando sobre a igreja de Tessalônica, quando na época de Paulo existia entre a comunidade cristã daquela região uma certa inatividade, uma certa ociosidade dos crentes que estavam aguardando a vinda de Cristo desde aquela época, mas pela sua ociosidade eles não queriam nem mais trabalhar. Mas o apóstolo Paulo, ele está aqui exortando o povo de Tessalônica, e consequentemente esta palavra é para a igreja de todas as eras, inclusive a nossa, sobre a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. A vinda de Cristo, chamada primeira fase dentro do conceito pré-tribulacionista. O nobre pastor
Carlos pediu para a gente fazer a conexão e como que nós entendemos a palavra que está na primeira carta aos Tessalonicenses com a segunda carta aos Tessalonicenses. No entendimento pré-tribulacionista, o contexto de 2 Tessalonicenses está se referindo à segunda fase da segunda vinda de Cristo, que ocorrerá justamente no período da grande tribulação. Portanto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 13, é a primeira fase da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada e será introduzida no tribunal de Cristo para o recebimento de galardões e depois nas bodas do Cordeiro. Neste período que a igreja está desfrutando das benesses celestiais, que é as bodas do Cordeiro, ocorrerá 7 anos aqui na terra de grande tribulação, quando se manifestará o déspota, o homem do pecado, que é o anticristo, onde se combina a profecia da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Muito obrigado, pastor. Pastor Vailate, 3 minutos para o seu comentário. Obrigado, pastor Heber. Obrigado, pastor Éder, pela resposta. Bom, primeiramente, é curioso nós vermos a observação do pastor Éder quanto à posição bíblica, que o pré-tribulacionismo é a posição bíblica. Há totais desconfianças com relação a isso, porque esta não foi a posição defendida pela igreja primitiva e nem pelos pais da igreja. Ela não aparece, por exemplo, em textos como Epístola de Barnabé e vários outros textos, em Lactâncio, em Tertuliano. Todos eles têm uma posição claramente pós-tribulacionista, e quando nós analisamos a história, Heber e telespectadores, nós vemos que o pré-tribulacionismo, ele é uma invenção que surge no século XVIII por um senhor, um teólogo anglo-irlandês chamado John Nelson Darby, que acaba falando inclusive sobre uma vinda secreta de Cristo, de acordo com o resultado de uma profecia numa igreja dentro de um contexto escocês. Ora, não fica claro essa vinda de Jesus em 2 fases. Em nenhum momento, eu quero deixar claro para os telespectadores, há uma referência no texto grego, numa tradução hebraica, falando sobre 2 vindas ou sobre uma vinda em 2 fases. Nem a palavra fase aparece 2 vezes na Bíblia, sobre a primeira e a segunda, e nada disso ocorre. Portanto, essa é uma criação teológica extremamente tardia do século XVIII, enquanto o pós-tribulacionismo é uma crença bem sedimentada pelo menos nos primeiros 4 séculos da igreja e depois ao longo da Idade Média. Bom, continuando com relação aos textos, de novo, ele comentou sobre uma vinda de Jesus em 2 fases. A Bíblia não ensina tal coisa. Em nenhum texto fala-se sobre 2 fases. Então, como podemos conciliar 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versos 1 a 12, com 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, ou até o capítulo 5 em diante? Nós podemos conciliar entendendo que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre a manifestação do anticristo. Depois dessa manifestação do anticristo, a igreja participa disso. Paulo diz lá que ninguém vos engane, porque a vinda de Cristo não ocorrerá sem que antes se manifeste o filho da perdição, antropostesanomias, ou seja, fala sobre um homem, e depois disso ocorre a tribulação, a igreja participa disso, e aí sim, emendando esse texto teologicamente, corretamente com 1 Tessalonicenses 4, é que faz sentido Paulo dizer que muitos dormem, porque muitos dormem, como uma referência ali eufemística ao fato de muitos dormirem certamente no contexto do anticristo, porque eles morreram durante o governo do anticristo. Então ele fala depois sobre aqueles que serão arrebatados quando da vinda. Então não há essa conciliação do ponto de vista do pós-tribulacionista, e o pré-tribulacionismo ele é obrigado a recorrer a 2 fases de uma vinda de Cristo. Em nenhum momento as Escrituras ensinam uma vinda de Jesus em 2 fases. Essa é uma criação posterior da igreja no século XVIII. Bom, fim da primeira etapa, cada um já fez uma pergunta. Agora o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus, vai fazer a segunda pergunta para o pastor Vailate. Pastor Carlos, no entendimento do senhor, se a igreja ela passará pela grande tribulação, podemos afirmar que a vinda do Senhor Jesus ela é iminente?
3 minutos para a sua resposta. Essa é forte. Muito obrigado. A vinda de Jesus, ela não é iminente em hipótese alguma. Com iminente, eu quero dizer algo que pode ocorrer a qualquer momento. Normalmente, quando o pré-tribulacionista usa essa expressão, ele diz que Jesus pode voltar daqui a 5 minutos ou daqui a 1 hora. Eu não sei se essa é a visão do pastor Éder. Na visão bíblica, tomando empréstimo próprio a colocação dele, é impossível que Jesus venha a qualquer momento. E por que é impossível? Porque é necessário que antes disso se manifeste o anticristo como uma pessoa, não um espírito do anticristo, mas uma pessoa. Então eu posso assegurar, por exemplo, para os telespectadores, eu não gostaria de dizer isso, mas com certeza absoluta vocês assistirão amanhã o Vejam Só, porque Jesus não voltará até amanhã com 100% de certeza. E eu não digo isso, pelo amor de Deus, não me interpretem como um discurso arrogante ou prepotente, mas eu digo isso porque a Bíblia diz que o anticristo tem que se manifestar antes e a tribulação também tem que ocorrer. Dessa forma, é impossível que a vinda de Jesus seja iminente. Um detalhe com relação a isso é importante. Quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, isso fala sobre o desconhecimento com relação à data ou à época da sua vinda. Não é porque eu não sei quando ele virá que eu não possa dizer quando ele não virá. Eu, por exemplo, sei que ele não virá agora. Por quê? Porque a tribulação e o anticristo ainda não se manifestaram. Aliás, eu quero aproveitar com o tempinho que tenho e pegar o gancho do texto de Mateus, que acho que a sua editora é pré-tribulacionista, viu, pastor Hebe? Mas deixa eu continuar aqui. Ele disse que estava tão claro, e na reportagem também, que Mateus 24 ensina a pré-tribulação. Um grande engano. E eu vou ler alguns textos, eu só vou ler, os textos ficarão claros. Olha só o que Jesus diz. Mateus 24, versos 29 em diante. Verso 29. Depois da aflição daqueles dias, aqui a palavra aflição é tlipsis. Por isso que o pós-tribulacionismo não vê uma diferença entre a tribulação normal e a grande tribulação. Ela só é diferente em questão de intensidade, somente por esse motivo. Tanto é que é a mesma palavra grega que é empregada. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Continuando. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Isso quer dizer que os escolhidos estarão aqui participando da tribulação. E não são judeus, é uma referência à igreja. Depois nós vemos, quando virdes todas estas coisas, verso 33, sabei que ele está próximo às portas. E aí vem 3 textos que são muito mal interpretados pelo pré-tribulacionismo, que diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, versos 39 a 41. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ora, esse texto fala sobre pessoas que são levadas para o juízo e não que são levadas para o arrebatamento. Muito bem. 3 minutos, pastor Éder William, para o senhor comentar a resposta do pastor Vailate. Prezados ouvintes, pastor Eber, posso fazer uma colocação do argumento da réplica anterior? O senhor usa o tempo como o senhor quiser. Quando o nobre pastor Carlos ele fez o comentário de John Nelson Darby, teólogo irlandês, na verdade ele não criou e não inventou o chamado pré-tribulacionismo. Ele apenas foi o teólogo que sistematizou a doutrina que já é bíblica. Seria também, da minha parte, uma falta de ética dizer que os irmãos calvinistas eles inventaram a predestinação incondicional que está na Confissão de Westminster. Eles foram os teólogos que sistematizaram o entendimento calvinista na chamada teologia da predestinação. Portanto, John Nelson Darby, prezados telespectadores, ele foi o teólogo que apenas sistematizou a doutrina pré-tribulacionista, o entendimento que Cristo voltará em 2 fases. A primeira, o arrebatamento, e a segunda fase no final da grande tribulação. Também me causa surpresa quando o nobre pastor cita textos apócrifos de Barnabé. Quero chamar a sua atenção que a nossa única regra de fé e prática se chama Bíblia, Palavra de Deus, ponto final. E o nobre colega também fez um comentário sobre a igreja primitiva. Ora, a igreja primitiva, da época dos apóstolos, eles aguardavam com expectativa a vinda de Cristo desde os primórdios do cristianismo. Portanto,
a iminência da vinda de Cristo significa que Cristo pode voltar a qualquer momento. E me causa temeridade quando o nobre colega diz que amanhã nós teremos o programa. Nós não temos esta autorização bíblica para afirmar que amanhã estaremos vivos, que amanhã teremos o programa, porque a vinda de Cristo, ela é iminente conforme o ensinamento das Escrituras. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 24:36, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Ou seja, a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja é iminente, e isto significa que o Senhor Jesus, ele exorta o povo de Deus a andar em constante vigilância, numa expectativa de santificar a sua vida, porque a Bíblia não declara o dia do nosso passamento para a eternidade e nem o dia quando Cristo voltar. Portanto, a iminência no contexto pré-tribulacionista indica que o Senhor Jesus está exortando o seu povo a andar em vigilância e aguardar a sua volta, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja acontecerá. Fechar os olhos para a realidade do arrebatamento é justamente negar o que está escrito de forma cristalina, a palavra de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Bom, agora é a vez do pastor Vailate interrogar o pastor Éder William com a sua segunda questão. Ok. Pastor Éder, o anticristo, além de ser citado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 1 a 12, além de ser citado em 1 João, em capítulos 2, capítulo 4, ele também é citado como referência em Apocalipse, no capítulo 13, como a besta que sai do mar. Talvez como uma hipotética ou possível referência a uma pessoa que surge das nações, como o mar representando as nações. Ok. Eu perguntaria, com base em Apocalipse 13, o pastor diria que a igreja passará pela grande tribulação ou não passará, com base em Apocalipse capítulo 13, a besta que sai do mar? 3 minutos, pastor Éder William. Prezado pastor Carlos e nobres irmãos que estão nos assistindo, com base em Apocalipse capítulo 13, com o advento do anticristo, nós podemos afirmar categoricamente à luz da Bíblia que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. O livro do Apocalipse, nós temos ali 22 capítulos. E o pensamento pré-tribulacionista tem o entendimento que a grande tribulação está em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19. E nesse contexto, Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 19, em nenhum momento há referência explícita na palavra de Deus sobre a igreja. Portanto, no capítulo 13, como foi dito pelo nobre pastor, a respeito do advento do anticristo, não há nenhum texto, não há nenhum contexto dentro dessa passagem bíblica, desse trecho bíblico, que a igreja, ela participará da grande tribulação. Quero lembrar aos prezados telespectadores que o livro do Apocalipse é um livro profético e também de ordem escatológica. O capítulo de número 1 do Apocalipse, e o versículo 19 diz: escreve as coisas que tem visto, ou seja, capítulo 1, verso 19. Essa primeira parte do verso 19 diz respeito às coisas que João recebeu como revelação na introdução, no prólogo do Apocalipse, que é justamente o capítulo 1. Eu estou me referindo ao capítulo 1, mas os originais da Bíblia não tem nem capítulo, nem versículo, nem epígrafe, apenas para a gente se identificar. A continuação do verso 19 diz assim: e as que são. Essa parte, as que são, diz respeito à igreja no Apocalipse, com destaque para os capítulos 2 e capítulo 3, quando a Bíblia cita a mensagem de Jesus aos pastores das 7 igrejas da Ásia. Depois nós temos o verso 19 do mesmo capítulo 1 dizendo: e as que depois destas hão de acontecer,
ou seja, uma palavra futura, profética, escatológica, que aponta para a grande tribulação, que vai do capítulo 6 até o 19 do Apocalipse. Justamente nesses capítulos de 6 a 19 do Apocalipse, não há referência bíblica sobre a presença da igreja. Os pós-tribulacionistas citam os eleitos, mas os eleitos e todas as pessoas que eles citam como igreja nesse contexto estão relacionados aos judeus no período tribulacional escatológico. Portanto, no Apocalipse, a igreja surge, aparece no capítulo 2, no capítulo 3, e depois ela só retorna no final do capítulo 19, quando ocorrerá a segunda fase da segunda vinda de Cristo, para ele instalar o milênio e dar cabo no falso profeta e no anticristo. Bem, vamos aos comentários do interrogador, que foi o pastor Vailate. Bom, antes de mais nada, deixa eu retomar o que ele